Então, continuando o vídeo anterior, né, que eu estava falando de correlação espúria. Então, vamos lá. Então, um outro detalhe, né, que eu estou colocando como heterogeneidade, que também acontecem coisas estranhas aí com a correlação, né. Então, esse aqui é um exemplo aí do professor Peer, que trabalha também com causa e correlação e inferência causal, né, a partir de correlações, né. Então ele coloca esse exemplo, você tem aqui no eixo X, quantidade de exercícios, que pode ser horas de educação física por semana, ou uma medida desse tipo. Na vertical eu tenho o colesterol, e cada pontinho aqui é uma pessoa, né? Então, eu não sou médico, mas a gente fala, pô, tá esquisito, quer dizer, quanto mais eu pratico exercício físico, meu colesterol aumenta, que é a gordura aí no sangue, né? Tá muito estranho, né? Então, você falou, qual é a terceira variável que eu esqueci de colocar nessa análise, né? Então, você tem que pensar, tem alguma coisa estranha aí, né? E aqui a matemática não te ajuda, né? Você tem que conhecer o fenômeno, né? Então ele coloca, bom, a terceira variável aqui é a idade, né? Então, se você levar em conta a idade e separar em faixas etárias, por exemplo, então aqui ele colocou de faixas de aproximadamente 10, 20, 30, 40, 50. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, as pessoas aí na faixa de 50 anos de idade, se eu pegar todo mundo da mesma faixa etária, você vê que a elipse aqui, ela está descendente, tá vendo essa linha aqui, ó. Então aí faz sentido, quer dizer, quanto mais exercício o cara pratica, o colesterol dele baixa, né? Mas eu estou comparando pessoas da mesma faixa etária, né? Então isso é importante. Aqui é o livro aí do Bill Shipley que eu comentei, né? Causa e correlação em biologia. Tá, apesar de ser biologia, serve também para administração, né? Então ele fala, pô, na área dele que é animais, tal, floresta, fala, pô, eu não posso fazer experimentos, quer dizer, eu não posso ir lá queimar metade da floresta para ver o que acontece com os animais. Tem muito animal que é grande e é selvagem, quer dizer, ele não consegue ir lá e medir a taxa de gordura do animal para ver se ele vai sobreviver ao inverno. Então, ele tem várias limitações que em administração de empresa a gente também tem, né? Então a gente precisa de dados observacionais para poder inferir alguma coisa a respeito do modelo causal, né? Então, é óbvio que experimento é muito bom, é um dos melhores métodos, mas nem sempre é possível, né? Bom, e aqui do lado direito também é outro exemplo de mistura, né? Então, de dados, né? Então, esse gráfico aqui é o dado correto. Então, ele coloca aqui, se você pegar uma espécie de planta, conforme o tamanho da semente aumenta, a taxa de crescimento aí por dia também aumenta, né? Então, uma relação positiva. Essa aqui é a relação correta. Só que, se você misturar plantas diferentes, aqui ele faz um gráfico onde ele misturou 10 tipos de plantas. A linha preta aqui mais grossa, você vê que ela ficou decrescente, né? Porque na verdade, então quer dizer, você calcular uma correlação misturando todo mundo, vai dar uma relação negativa, né? Eu vejo esse tipo de coisa muito em pesquisa na nossa área de administração, quando o pessoal fala assim, eu não consegui coletar uma amostra de um segmento específico, então eu vou jogar no LinkedIn e seja o que Deus quiser, né? Então a gente pode estar cometendo esse erro, né? Você está misturando um monte de empresas diferentes, onde, por exemplo, uma relação que seria positiva, quando você mistura as empresas, acaba ficando negativa, né? Então, de novo, um motivo para a gente incluir variáveis de controle, né? Tá. Bom, isso aqui é discutido aí na estatística com o paradoxo de Simpson também, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas depois eu deixo o link para quem quiser ir atrás. Tá? Também aparece aí na literatura, né, como lurking variable. Já tem um vídeo que eu fiz usando esses termos, né, confounders, bom, controle estatístico, viés de variável omitida, é uma linguagem mais de econometria, né, mas é importante dar uma lida nisso. Tá? Os livros aí que eu recomendo dar uma olhadinha, né, inferência causal, isso aqui eu vou falar dele de novo, né. Tá? Então, acho que a recomendação é, né, antes de calcular uma correlação, a primeira coisa é pensar, né, faz sentido correlacionar uma variável com a outra? Quais outras variáveis influenciam essas duas, né? O Harry, no livro de análise multivariada, mas na versão antiga, acho que de 2005, que o original é de 98, eu acho, ele tinha uma frase que eu não sei se ficou nas versões mais novas. Ele fala assim, se um pesquisador que pensa de modo bivariado, primeiro que ele está pensando de modo muito limitado o problema e segundo que está deixando de aproveitar a oportunidade se ele pensasse de um modo um pouco mais multivariado. Mas não é só isso, né? Provavelmente se você está pensando de modo bivariado e não incluiu nenhuma variável de controle no teu modelo, provavelmente está errado, né, o modelo. Então, tomar um cuidado aí. E como controlar os efeitos de outras variáveis, né? Tá, então, isso aqui são coisas que a gente tem que pensar antes de sair fazendo conta, né?
E aqui eu coloquei ver se a relação é linear, se há outlier, se há clusters, né, clusters de pontos, né? Então aí a parte de estatística descritiva é bem básica mesmo, né? Beleza, é isso, né? Então eu não recomendava, nem falava nada de se inscrever no canal, nem clicar no sininho de notificação, mas na última pesquisa eu percebi que o pessoal não está recebendo esses vídeos novos. Então se quiser receber, clica no sino aí. Vamos pro próximo. Bom estudo.